Bom pessoal, esse na tela é o Portugal Studio, então nós vamos trabalhar com ele, né, a partir de agora. Eu troquei do Visual porque vai facilitar para eu usar junto com vocês, né, e o Visual ficar um pouco mais difícil porque ele não pega, eu uso o macOS e ele não pega no Mac. E para eu funcionar o Visual, eu utilizava antes uma máquina virtual com Windows, né, no Mac, só que fica um pouco pesado e dá muito erro. Então eu resolvi mudar para ele por causa disso. Eu acho que vai trazer mais facilidade na hora de realmente entrar com a linguagem de programação, tá? Então vamos aqui. Ele sempre abre com essa dicasinha, ele dá umas dicas, né? Você pode desmarcar aqui para mostrar dicas ao iniciar. Pode marcar, ele não vai mais aparecer, tá? Mas quem quiser conhecer um pouquinho mais do programa pode ser que seja útil. Então, ele abre aqui, tem esses exemplos aqui. No celular de vocês eu vi que tem também, tá? Logo no começo, quando a gente abre, tanto no celular quanto no computador, ele aparece essa tela aqui, certo? Tá. Essa tela, pessoal, é a nossa tela onde nós vamos escrever o código e aqui embaixo, nessa parte aqui, olha, console. Estão vendo? Essa parte console aqui é onde vai sair a minha resposta. Ou seja, se eu fizer uma soma, eu coloco lá um programa para vocês que eu tenho que fazer a soma de dois números inteiros, tá? Então eu vou inserir dois números inteiros, eu vou colocar direto aqui, aí 4 mais 4, tá? No caso, resultado 8. Então ele sai aqui nesse console, tá bom? Então, olha só, bem aqui nesse botão aqui, olha. Tá vendo esse playzinho aqui? Onde vocês têm isso também, né? Olha só, executa o programa até executar o ponto de parada, né? Aí tem um atalho para executar que no meu caso aqui, tá? É Shift F6, talvez no de vocês seja diferente. Para aparecer essa dica aqui, é só passar o cursor do mouse em cima do objeto que vai aparecer essa dica, tá bom? Então, olha só, eu vou apertar aqui no playzinho e aqui embaixo, olha, Olá Mundo, tá? O que é que esse programa aqui fez? Ele escreveu na tela Olá Mundo, só isso, tá? Por que isso? Na programação, toda vez que a gente está aprendendo uma linguagem, quando vocês pegarem livros, alguma apostila, vai ter isso, tá? Meu primeiro programa, como a gente fez, lembra que eu coloquei isso? Então o Olá Mundo é como se fosse o meu primeiro programa naquela linguagem, que é um Hello World, certo? Hello World, tá? Então é bem comum, quando tu pegar um livro de Python, um livro de C, um livro de C Sharp, a primeira coisa que a gente faz é isso. Por quê? A gente conhece a estrutura do programa, por exemplo, todo algoritmo, como eu falei. Olha, reparem aqui que mudou um pouquinho a questão da estrutura do Visual, mas eu tenho aqui ainda o meu nome do programa, né? O nome do programa que é programa, certo? E abre chave e fecha a chave. Toda vez que eu abrir uma chave, eu tenho que fechar ela, certo? Então, esse função aqui é como se fosse, olha, função início. A partir daqui eu vou começar o meu programa, certo? Diferente do Visual, eu não vou ter aquilo de aquela área para declarar variável, tá? Vocês vão ver aqui onde a gente vai declarar. Então, desde já vocês podem executar o programa de vocês, né, igual como eu fiz aqui, e vai aparecer aqui embaixo, tá? No caso do celular talvez seja um pouquinho diferente, mas ele também vai fazer a mesma coisa, tá bom? Então, tá. Então aqui esses passinhos aqui, o que é isso? É um modo que a gente vai executando o programa passo a passo, linha por linha, entendeu? Ele vai executando, olha só, viu que criou um breakzinho aqui azul, tá certo? O que é que ele vai fazer? Porque tem uma função a ser lida, certo? Qual é a função a ser lida? A função escreva. Lembra? Na apostila que eu coloquei de Portugal, a linguagem está um pouco diferente dessa aqui, está escrever, né? Mas o escrever é a mesma coisa que o escreva. Tanto que no Visual a gente estava escrevendo escreva, né? Era escreva ou escreval, que eu já vou falar a diferença. E aqui no caso ele não existe a palavra escreval, tá? A palavra, não dá para mexer aqui porque está compilando.
Oh, tá executando o programa. Ó. Tá vendo que o passinho aqui, ele ligou esse X em vermelho? É porque ele está fazendo um debug do programa, ele está indo passo por passo, porque quando o nosso programa estiver gigantesco, a gente às vezes não sabe como encontrar o erro, a gente vai analisando linha por linha, e é isso que ele está fazendo aqui. Cada linha de código é lida individualmente, então ele vai passando linha por linha, ó. Ele já finalizou porque só tinha uma linha de instrução, entendeu? Mas se tivesse algum erro, ou mostrando algum resultado que não deveria, ele ia aparecer aqui na tela. Olha só, eu vou escrever, eu escrevo aqui errado. Ó, viu? Ó, a função escreval não foi encontrada no programa. Significa que não existe essa palavra. É uma palavra-chave que não existe, certo? Então, quando vocês verem isso, então você já sabe que tem um erro no código de vocês, tá? Algumas coisas como início, ó, por exemplo, colocar início aqui com acento. Poxa, mas início escreve com acento. Ó, ele identificou um problema também. O que acontece? As palavras-chave e as nossas variáveis, palavras reservadas do sistema, né, do programa, eu não vou colocar acento, certo? Tá. Então, aqui a gente já viu a estrutura, todos os nossos programas, então todo o nosso código, pessoal, todo o nosso código nós vamos escrever aqui dentro dessas duas chaves, olha, certo? Aqui onde está esse escreval, tá? Olha, tá vendo essas duas chaves aqui? É aqui que vai ser escrito o nosso programa, certo? Ó, tá? Durante quando a gente estiver vendo o condicional, que é se não, laço de repetição, nós vamos usar bastante chave. Então, se acostume toda vez que abrir uma chave, ela tem que fechar, certo? Então, eu não quero ver ninguém apagando essa chave aqui, ó, por exemplo. Ó, já deu um erro aqui, ó. Linha 12, ó, linha 12, que é a última linha, né? Ele tá dizendo que está faltando um caractere aqui para corrigir o problema. Então, abriu chave, fecha chave. Então, por exemplo, se eu tivesse feito isso aqui do zero, como já veio pronto, eu teria feito assim, ó, abriu, fechou, certo? E já coloca para cá, certo? Constrói o programa aqui dentro, beleza? Então, eu venho aqui. Isso aqui é legal também. Aqui nessa engrenagem eu tenho a opção de aumentar a fonte, diminuir fonte, a opção aqui de expandir, né? Onde eu deixei meu código de tela cheia, ignorando aquela parte lateral aqui, onde eu ganho mais visibilidade, então eu tenho mais espaço para trabalhar. Normalmente o programador, ele trabalha com uma tela bem grande, ou 2 monitores se ele estiver usando notebook, certo? Então, posso fechar aqui a tela cheia, ó. Opa, desculpa aqui, ó. Sair do modo expandido, tá? Um dos outros motivos que eu queria usar o meu computador e não um computador é que eu posso dar esse zoom e eu posso frisar alguma coisa para vocês e às vezes eu faço aqui com o mouse e você não presta atenção, então aqui eu consigo, aqui na linha 12, entendeu? Eu consigo frisar bem o que eu quero, tá? Aqui no caso, ó, ele está me dizendo as funções que tem, no caso é uma função vazia, então como eu falei, de novo, todos os nossos programas vão ter essa estrutura aqui, certo? Tanto quando eu aperto aqui novo arquivo, ele já aparece isso daqui. O que a gente vai fazer? Quando vocês forem criar um novo programa, apaga, certo? Apaga isso aqui e deleta. Pronto. Agora continua o programa daqui, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui escreva meu primeiro programa, tá? Vocês podem fazer isso aí de vocês, tá? É a mesma coisa que estava no escreval lá, né, desculpa, mesma coisa que estava no Lamundo, mas era só pra gente fazer, a gente fez isso lá no outro, no Visualg, né? Pronto. Vou fechar aqui. Eu posso salvar aqui o meu programa, né? Ctrl S, não, peraí. Aqui.
Apertei para fechar. Eu sei que ele não está salvo porque ele fica um asterisco aqui no cantinho, ó. Tá vendo? Por isso que eu sei que ele não está salvo. Aí eu digo sim. Aí eu escolho aqui onde eu quero salvar, né? Vou aqui em documentos. Posso criar uma pasta, né, para ele. Programas. Portugal Studio. Pronto. Aí todos os programas para fazer, exercício, tá? Eu tenho uma apostila com 100 exercícios para vocês fazerem. Pronto. Tá salvo. E a outra opção de salvar é aqui aqui, nesse pendrivezinho, tá? Aqui é um salvar common, né? Que você sabe que ele cria uma nova cópia e não substitui aquele. E outra coisa bem interessante são esses exemplos que ele dá. Olha, o primeiro é o Olá Mundo, número digitado, que era isso que eu quero fazer nessa nossa primeira aula, tá? Então, esse que é o nosso programa, vocês já aprenderam a executar, já aprenderam a salvar, já aprenderam aqui a aumentar a letra, né? Tem outras coisas aqui que vocês podem substituir palavras, isso vai ser bem útil lá na frente, né? O expandir aqui também. Aqui tem os temas dele, que vocês podem dar uma olhada nisso também. Eu não sei como é no celular, não pega também no meu celular esse programa, tá? Então, para finalizar aqui, para pesquisar, eu coloco aqui Portugal, ó, Portugal Studio. Aqui é o primeiro que aparece. Pronto, só apertar em download que vai começar a baixar, tá bom? Então, é isso, essa primeira aula é só para falar um pouquinho do programa e a gente começar a trabalhar.